Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao módulo EAD, disciplina Bases Biológicas 1, curso teórico, turma 2, da Universidade do Estado do Amazonas. Essa aula é sobre compartimentos intracelulares e endereçamento de proteínas. Os principais tópicos a serem abordados são as organelas intracelulares durante a evolução, sinal de endereçamento, as sequências de sinal e o endereçamento de proteínas, complexo do poro nuclear, translocadores TOM, SAM, TIM e OXA, peroxissomos, retículo endoplasmático rugoso, mecanismos de cotradução, pós-tradução proteica e a proteína SEC61, proteínas residentes, a glicosilação que ocorre no RE, as âncoras de GPI e a montagem da bicamada lipídica. A compartimentalização das células. As células eucarióticas estão subdivididas por membranas internas. Essas membranas criam compartimentos internos no interior dos quais as enzimas podem operar sem a interferência das reações que ocorrem em outros compartimentos. As membranas definem os limites da célula e regulam o tráfego de moléculas através delas. Os compartimentos envolvidos por membranas, juntos, ocupam quase que metade do volume da célula, e em termos de área ocupada e de massa, a membrana plasmática constitui apenas uma pequena porção da célula eucariótica. Os principais compartimentos intracelulares compreendem o núcleo, citoplasma, que compreende o citosol mais organelas, lisossomos, aparelho de Golgi, mitocôndrias, retículo endoplasmático, que pode ou não ter ribossomos aderidos à sua superfície, endossomos e peroxissomos. A área da MP é menor do que a área preenchida pelas membranas que revestem essas organelas. E a distribuição das organelas obedece a uma localização específica que depende, por sua vez, do citoesqueleto. Para entender melhor os diferentes compartimentos intracelulares das células eucarióticas, é importante entender como eles surgiram. Os organismos ancestrais que antecederam as células eucarióticas provavelmente foram organismos simples, semelhantes às bactérias, como, por exemplo, uma arqueia anaeróbia, que possuía membrana plasmática, porém não apresentava membranas internas. A perda da parede celular, assim como a fagocitose de outros organismos procariotos, acelerou o processo de evolução dessa célula pela transferência do material genético desses organismos para os genes desse organismo procarioto, desse organismo ancestral. A invaginação da membrana plasmática sobre o material genético da célula, que permanece aderido à sua membrana, deu origem, então, durante a evolução, às endomembranas, envolvendo primeiramente o material genético, dando origem ao núcleo. A partir desse momento, as membranas que cercam esse material genético, ou os cromossomos de arqueias anaeróbias, começam a aumentar. E, em um determinado momento, essas membranas se desprendem da membrana plasmática, dando origem a um número maior de endomembranas na célula ancestral. Em um segundo momento, ocorre o englobamento de uma bactéria anaeróbica que passa a viver de forma simbiótica com essa célula ancestral, que pode ser chamada de promitocôndria. A partir desse instante, o desenvolvimento de múltiplas mitocôndrias fornece, então, a energia metabólica que esse organismo precisa para sobreviver e também para a manutenção das endomembranas adicionais que essa célula apresenta, tornando-se, então, uma célula muito maior e também com a presença de várias organelas intracitoplasmáticas. A partir desse quadro, podemos afirmar que o lumen das organelas que são envolvidas por membranas, que estão presentes na célula, o lumen tem a mesma topologia, a mesma composição que o meio extracelular, porque ele foi originado a partir de uma invaginação da membrana que se destacou em um determinado momento da membrana plasmática e permaneceu no interior da célula. Percebam também que o núcleo é envolvido por uma dupla membrana que apresenta continuidade com o lumen do retículo endoplasmático rugoso. A outra organela que é envolvida por membrana é a mitocôndria. O núcleo e a mitocôndria são estruturas intracelulares envolvidas por uma dupla membrana, que pode ser explicada através desse mecanismo de evolução que surgiu da invaginação e englobamento do material nuclear que estava preso inicialmente à membrana plasmática. A mitocôndria teve uma outra origem, que foi a partir do englobamento de bactérias que eram aeróbias e que passaram a fazer parte desse conjunto e viver de forma simbiótica com essa célula ancestral eucariótica, que passou a ser
aeróbica. Aqui ela era anaeróbica e essa célula então passa a ser aeróbica. Uma outra característica que torna essa organela diferenciada das outras organelas envolvidas por membrana é a presença de um genoma próprio. Isso também ocasiona a codificação de proteínas que são utilizadas também pelas próprias mitocôndrias, muito embora haja a transferência de proteínas que são sintetizadas do citosol para o interior dessas organelas. Podemos afirmar que as células eucarióticas compartilham o mesmo conjunto de organelas, sendo as organelas os compartimentos funcionalmente distintos e que são envolvidos por membrana e que apresentam funções específicas, como, por exemplo, o transporte de lipídios e proteínas através de marcadores de superfície na membrana. Então, essas moléculas são transportadas de forma bastante regulada através desses marcadores de superfície e direcionam o transporte, como nós vamos ver na aula seguinte. As proteínas se movem por meio de caminhos diferentes entre um compartimento e outro da célula. Nesse quadro, temos os 3 diferentes meios através dos quais as proteínas trafegam entre os diferentes compartimentos intracelulares e também para o exterior da célula. Então, primeiramente, o transporte mediado de proteínas ou controlado por comportas compreende o movimento de proteínas que ocorre entre o citosol e o núcleo. Vejam que esse movimento é bidirecional. Ocorre do citosol em direção ao núcleo e também do núcleo em direção ao citosol. Esse transporte ocorre através de poros na membrana nuclear, na membrana que envolve o núcleo, membrana nuclear, e esses poros são compostos por complexos de proteínas chamados de NPC, o complexo do poro nuclear. Então, esse transporte ele é seletivo para moléculas grandes, mas não é seletivo para moléculas pequenas, devido ao diâmetro dos poros nucleares que permite a difusão de pequenas moléculas livremente através dessa membrana. Um outro aspecto em relação ao transporte mediado é que o transporte de macromoléculas através do complexo do poro nuclear ocorre de forma ativa. O transporte através desses canais seletivos acontece com o gasto energético. E esse transporte ocorre entre compartimentos que são topologicamente equivalentes, como o citosol e o núcleo, e pode ser facilmente explicado pela teoria da evolução e de origem das organelas das membranas intracelulares que foi explicada no slide anterior. No transporte transmembrana, como o próprio nome já diz, as proteínas precisam atravessar a membrana das organelas. Esse transporte acontece através de proteínas presentes nessas membranas, chamadas de translocadores proteicos que auxiliam nesse transporte. Em relação ao transporte, um outro aspecto é que, ao atravessar esses poros, essas proteínas translocadoras, as proteínas transportadas precisam atravessar no seu estado desenovelado. Isso não é válido para o transporte em direção ao núcleo. O transporte que ocorre em direção ao núcleo pode ocorrer com as proteínas no seu estado conformacional enovelado. Porém, o transporte transmembrana não permite essa conformação proteica, e a proteína precisa atravessar os poros das proteínas translocadoras ou translocadores proteicos no seu estado desenovelado, como, por exemplo, as proteínas que são transportadas do citosol em direção aos peroxissomos, do citosol em direção ao retículo endoplasmático, às mitocôndrias e aos plastídeos nas plantas. No caso das proteínas integrais de membranas celulares, essas precisam ser incorporadas às membranas também através de translocadores. Porém, essa proteína integral atravessa a membrana somente parcialmente, como veremos em alguns slides. É importante ressaltar que no transporte transmembrana, as proteínas são sintetizadas no citosol e são transportadas até essas organelas e, por sua vez, apresentam um lumen topologicamente diferente do citosol, diferente do que ocorre no transporte mediado, no qual o citosol e o núcleo são compartimentos, são ambientes topologicamente equivalentes. As proteínas não cruzam a membrana durante o transporte vesicular. Nesse caso, ocorre a participação de intermediários, que são vesículas de transporte, também envolvidas por uma membrana, que ocorre entre os diferentes compartimentos celulares e também para o exterior da célula. Esse transporte ocorre entre compartimentos topologicamente equivalentes em uma sequência que envolve brotamento e fusão das vesículas, como veremos em alguns slides.
Um exemplo é o transporte de proteínas que acontece entre o retículo endoplasmático e o Golgi, que também é bidirecional. As sequências sinal e o endereçamento de proteínas. A sequência sinal compreende uma sequência de 15 a 60 resíduos de aminoácidos que podem ser encontrados na região N-terminal, mas também podem estar próximos a C-O, a carboxila, e também podem estar no interior do peptídeo, e também podem formar um arranjo tridimensional na superfície proteica, como é o caso aqui nessa tabela, mostrado nessa tabela, né, nas proteínas que são exportadas para o núcleo. As proteínas que retornam ao RE apresentam uma sequência de aminoácidos que corresponde à sequência sinal próximo ao C-O, e as proteínas que apresentam a sequência sinal próxima à região N-terminal são as proteínas que têm como destino o retículo endoplasmático ou plastídeo nas plantas, ou então as mitocôndrias, que têm esses aminoácidos formando um arranjo 3D na superfície da proteína. A sequência sinal, elas devem ser reconhecidas pelos receptores de endereçamento, que são proteínas complementares que reconhecem essas sequências e que guiam as proteínas ao seu destino apropriado, onde essas proteínas, então, podem ser descarregadas. Dessa forma, as proteínas que contêm a sequência sinal também são denominadas cargas. Então, a sequência sinal ela pode estar presente de várias formas, forma mais comum próxima à região N-terminal, mas também pode estar presente próxima à região C-terminal. Existe uma enzima que é responsável pela remoção da sequência sinal quando a carga chega ao seu destino final. Então, essa enzima é a peptidase sinal, que é responsável pela remoção da sequência sinal após a conclusão do endereçamento. Os receptores de endereçamento guiam as proteínas ao seu destino e também podem ser reutilizados. Os receptores de endereçamento reconhecem classes de proteínas. Então, isso quer dizer que várias proteínas podem ser transportadas por um mesmo receptor. Poderia ser feita uma comparação com o transporte público, onde várias pessoas podem ser transportadas por o mesmo veículo, porém com diferentes destinações. A sequência sinal é necessária para o transporte e também é suficiente para que haja um endereçamento de proteínas. A remoção da sequência sinal implica na falha do transporte. E a troca da sequência sinal entre proteínas que não pertencem à mesma classe faz com que o transporte seja direcionado pela sequência sinal e não pela proteína ou pela carga que será transportada. Essa imagem mostra como ocorre o transporte da carga ou da proteína a ser transportada entre compartimentos topologicamente equivalentes, como, por exemplo, o lúmen de alguma organela e o meio extracelular. Esses compartimentos são topologicamente equivalentes. Ou entre o núcleo e o citoplasma, que é bidirecional. Esse transporte ocorre entre compartimentos topologicamente equivalentes. O transporte que ocorre entre o citosol e as organelas intracelulares, como, por exemplo, lisossomos, complexo de Golgi, ou então o meio extracelular, ocorre entre compartimentos que são topologicamente distintos, pois não apresentam a mesma composição no seu ambiente. Então, o citosol não apresenta a mesma composição que o lúmen das organelas e também o meio extracelular. Esse transporte ocorre entre ambientes que são topologicamente distintos entre si, o citosol e as organelas. Isso envolve também o retículo endoplasmático rugoso. Essa imagem mostra as organelas intracelulares que importam proteínas a partir dos 3 diferentes mecanismos de transporte de proteínas em direção às organelas, que são o transporte através dos poros, o transporte através das membranas e o transporte vesicular. É importante ressaltar que as 3 formas de transporte de proteínas no interior da célula precisam de energia para que possam ocorrer. O primeiro tipo de transporte ocorre através dos complexos dos poros nucleares e também o transporte vesicular ocorre com a proteína no seu estado enovelado. A proteína pode estar na sua conformação enovelada e também pode ser transportada através do poro, do complexo do poro nuclear e também através do transporte vesicular. Isso não é verdadeiro para o transporte que ocorre através das membranas, como, por exemplo, o transporte que ocorre entre proteínas que são sintetizadas no citosol e são destinadas ao retículo endoplasmático rugoso.
ou entre proteínas que são sintetizadas no citosol e têm como destino as mitocôndrias. Essas proteínas precisam estar acompanhadas de chaperonas que impedem o enovelamento precoce da proteína e permitem a passagem dessa carga através da membrana. No brotamento e fusão, que acontece a partir de um compartimento doador, o qual se fusiona com um compartimento alvo, ocorre então o transporte dessa carga, e então se movimenta em direção a compartimentos que são topologicamente equivalentes, pois permanecem no lúmen dessas organelas, desde o brotamento até a fusão. Esse processo de brotamento e fusão também permite que seja preservada a assimetria tanto de proteínas que estão incrustadas na membrana, como também da camada bilipídica. Vejam aqui que essa diferença de cor da bicamada, da monocamada interna e externa, é preservada após o brotamento no interior da vesícula de transporte e também no compartimento alvo. Então, essa simetria da membrana, assimetria, perdão, proteica e lipídica, é preservada durante os processos de brotamento e fusão das vesículas que brotam do compartimento doador e se fusionam ao compartimento alvo. O transporte mediado ou transporte de moléculas entre o núcleo e o citosol. Então, antes de abordar o transporte que ocorre através desses poros, nós precisamos recordar algumas características dessa estrutura. Então, esse é o núcleo, formado por uma dupla camada de membrana, que apresenta poros na sua superfície e que apresenta também, entre a membrana externa e interna, um lúmen, que é também chamado de espaço perinuclear. Esse espaço no núcleo tem continuidade com o lúmen do retículo endoplasmático. A membrana externa do núcleo também tem continuidade com a membrana dessa organela, como a gente pode verificar nessa imagem. A membrana nuclear interna apresenta composição proteica diferente da membrana nuclear externa. E essa membrana nuclear interna, ela serve como ancoragem para a cromatina e também para a lâmina nuclear, que é uma malha proteica fibrosa que está localizada logo abaixo da membrana nuclear interna. A membrana nuclear externa, que apresenta ribossomos na sua superfície, tem continuidade, como já foi dito, com a membrana que reveste o retículo endoplasmático. E as proteínas que são sintetizadas a partir dos ribossomos que estão na superfície dessa membrana, da membrana nuclear externa, eles são translocados para o espaço perinuclear. Cada complexo do poro nuclear, ou NPC, é formado por 30 proteínas diferentes, também chamadas de nucleoporinas, que apresentam domínios proteicos repetitivos e também uma grande simetria interna, de forma que os lados citosólico e nuclear parecem idênticos. A micrografia eletrônica mostra o lado nuclear dos poros, que apresentam uma grande simetria. Todas as proteínas são semelhantes e formam esse complexo do poro nuclear, e essa visão é a visão do núcleo. As nucleoporinas apresentam, tanto do lado citosólico quanto do lado nuclear, essas projeções, que são fibrilas proteicas, e do lado nuclear convergem, formando uma estrutura semelhante a uma cesta, chamada de cesta nuclear. O transporte ou tráfego que ocorre entre o núcleo e o citosol, como já foi dito, é bidirecional e constante, transportando até 1000 moléculas por segundo. Esses complexos também permitem a difusão de moléculas solúveis em água e também o transporte ativo de macromoléculas por meio de proteínas receptoras específicas. É importante relembrar que as proteínas atravessam o complexo do poro nuclear no seu estado enovelado. A importação e exportação de moléculas entre o citosol e o núcleo são processos seletivos, pois cada proteína ou carga a ser transportada deve apresentar sinais de localização nuclear e, por sua vez, são reconhecidos por receptores. Entre as moléculas que podem ser transportadas do citosol em direção ao núcleo, podemos citar as histonas, que são responsáveis pela compactação da molécula de DNA no interior do núcleo, as DNA polimerases e RNA polimerases, ambas são enzimas que participam, respectivamente, do aumento da cadeia de DNA e também do processo de transcrição. Os fatores de transcrição, ou proteínas reguladoras de genes, que atuam diretamente no núcleo, no DNA dessas células, e também as proteínas que realizam o splicing, participam do splicing ou do processamento do RNA que ocorre após a sua transcrição.
a partir da molécula de DNA. Os sinais de localização nuclear, também chamados de sinais de endereçamento, atuam transportando, direcionando as proteínas nucleares do citosol em direção ao núcleo. Os receptores do transporte nuclear, também chamados de carioferinas, pertencem a uma família de genes receptores do transporte nuclear, codificam para as proteínas receptoras de importação e exportação. Isso quer dizer que esses receptores, também chamados de importinas e exportinas, pertencem a uma mesma família de genes e são muito semelhantes. Então, nos próximos slides, nós vamos ver como que ocorre esse transporte, como esse transporte é direcionado a partir dos sinais de localização nuclear e dos receptores de transporte nuclear. Os receptores de importação nuclear, também chamados de importinas, ligam-se aos sinais de importação nuclear e às proteínas do NPC. Como já era de se esperar, esses receptores estão localizados no citosol e são proteínas citosólicas solúveis. Uma vez ligados à carga, esses receptores se ligam também às repetições ou sítios FG no centro do NPC até alcançarem o núcleo da célula. Ao alcançarem o núcleo, esses receptores se dissociam da sua carga, retornando ao citosol. Como vemos na imagem, diferentes receptores de importação nuclear se ligam a diferentes proteínas. Isso dá especificidade ao transporte, porque esses receptores reconhecem os diferentes sinais de localização nuclear ou sinais de endereçamento. Nessa imagem também podemos identificar uma segunda molécula chamada de proteína adaptadora de importação nuclear, que apresenta sinais de localização ou de endereçamento que são reconhecidos pelas importinas e também pela proteína carga, por isso são chamadas de proteínas adaptadoras, porque ligam a proteína carga ao receptor através de uma adaptação e também de reconhecimento do sítio de localização nuclear dessa proteína que vai ser transportada. A GTPase RAM é uma enzima que atua como um interruptor molecular, armazenando a energia necessária para o transporte que acontece em direção ao núcleo e em direção ao citosol. Essa enzima pode existir em dois estados conformacionais, ligada a GDP ou ligada a GTP, como veremos aqui na figura e também no vídeo. Outras proteínas que também são importantes durante o transporte entre o núcleo e o citosol são a RAM-GEP. GEP quer dizer proteína ativadora de GTPase. Ela está presente no citosol e é responsável pela conversão da RAM-GTP em RAM-GDP. Existe uma segunda proteína presente no núcleo ligada à cromatina, que é importante para a conversão da RAM-GDP em RAM-GTP. Essa proteína é chamada de GEF, ou RAM-GEF, tem localização nuclear e quer dizer fator de troca de guanina, Guanine Exchange Factor, causa a conversão da RAM-GDP em RAM-GTP. Devido à localização dessas proteínas RAM-GEP e RAM-GEF, existe mais RAM-GDP no citosol e uma maior quantidade de RAM-GTP no núcleo da célula. É importante saber que a RAM-GDP tem o seu próprio receptor de importação nuclear, através do qual alcança o núcleo. Uma vez alcançado o núcleo, a RAM é convertida em GTP pela RAM-GEF, pelo fator de troca de guanina presente no núcleo. Vamos acompanhar um vídeo que fala sobre a importação e a exportação nuclear. Então, primeiramente, vamos ver a importação. Então, a importação acontece a partir de moléculas localizadas no citosol em direção ao núcleo. Vejam que o transporte é bidirecional através dos NPCs, complexos do poro nuclear. Então, primeiramente, nós temos no citosol a carga, que é a proteína que será transportada através do complexo do poro nuclear. E essa proteína deve conter um sinal de endereçamento ou sinal de localização nuclear, para que ela seja reconhecida pelos receptores de importação, ou importinos. Então, esse sinal compreende uma sequência de aminoácidos que varia de proteína para proteína e que é reconhecido pelo seu receptor, pela importina. A proteína também é chamada de carga, a proteína que é transportada.
A importina, por sua vez, se liga aos receptores ou sítios FG na nucleoporina e alcança o seu destino, que é o citosol. Ao chegar no citosol, esse complexo encontra a RAM GTP. A RAM GTP causa uma mudança na conformação da importina e descarrega a proteína no interior do núcleo e segue um trajeto contrário em direção ao citosol. No citosol, a RAM GTP encontra a RAM GAP, proteína ativadora de GTPase, e provoca a conversão de RAM GTP em RAM GDP, liberando então a importina para que possa realizar um novo transporte. Lembrando que RAM GDP tem seu próprio receptor de importação característico. E, sendo transportado até o núcleo, a RAM GDP, na sua conformação GDP, é convertida por uma outra proteína que está ligada à cromatina, que é a RAM GF, fator de troca de guanina. Esse fator de troca de guanina provoca a conversão da RAM GDP em RAM GTP. Por isso, a localização preferencial da RAM GTP no núcleo e da RAM GDP no citosol. RAM GDP e RAM GTP. A exportação nuclear ocorre de forma muito semelhante à importação, porém no sentido oposto. Vamos observar agora alguns aspectos da exportação nuclear através da animação. Então, as exportinas, elas atravessam as nucleoporinas em direção ao núcleo, se ligam a GTP e a carga com o sinal de exportação nuclear. Percebam que aqui a GTP no núcleo, por sua vez ligada à exportina e por sua vez ligada à carga, não é suficiente para causar uma modificação na exportina e liberação da carga no núcleo. Então, essa é uma grande diferença entre o transporte, entre a importação e a exportação. Na importação, a ligação da importina ao GTP no núcleo causa a liberação da carga. E no caso da exportação, isso não acontece. A carga é transportada, é reconhecida pela exportina, que por sua vez se liga a GTP no núcleo e é exportada em direção ao citoplasma. Percebam que aqui a carga contém um sinal de exportação nuclear. Uma vez no citosol, a RAM GTP, como foi visto agora há pouco, sofre a hidrólise pela RAM GAP, pela proteína RAM GAP, causando a liberação de um radical fosfato e conversão da RAM GTP em RAM GDP. A RAM GDP, nesse caso, provoca a liberação da exportina e, por consequência, a liberação da carga no citoplasma. A exportina, então, agora liberada, pode retornar ao núcleo, possibilitando um novo ciclo de exportação. A localização preferencialmente nuclear da GTPase monomérica RAM, que é um interruptor molecular que existe em dois estados conformacionais, cria a direcionalidade do transporte que ocorre através do núcleo. Essa enzima está presente em maior quantidade no núcleo e em menor quantidade no citoplasma. Essa enzima é capaz de hidrolisar GTP uma vez ativada no citosol pela proteína RAM específica ativadora de GTPase, e ao hidrolisar ATP, GTP, ela obtém energia para que a célula possa realizar o transporte. A RAM também se liga ao GTP no núcleo, pela proteína RAM específica, que é chamada de fator de troca de guanina, que é uma proteína presente no núcleo e ligada à cromatina. A conversão de GTP no citosol em GDP, através da sua hidrólise, que fornece energia para o transporte, torna a RAM GDP inativa, ou seja, ela não é capaz de realizar o transporte nessa conformação. Dessa forma, podemos afirmar que a RAM GTP cria a direcionalidade do transporte por se ligar tanto aos receptores de importação quanto aos receptores de exportação. A RAM GDP, na sua conformação GDP, não é capaz de se ligar aos receptores. Então, é por isso, dessa forma, que ocorre a direcionalidade do transporte. Então, vamos observar no quadro como que isso acontece. Na importação nuclear, onde a carga deve ser transportada do citosol em direção ao núcleo, o receptor de importação nuclear é uma proteína solúvel localizada no citosol. Essa proteína receptora, ou importina, ela deve estar livre, dissociada da GTPase monomérica. E, após o reconhecimento, consegue então atravessar a região seletiva do poro e alcançar o núcleo, e liberando a carga através da ligação à RAM GTP. Por isso, a localização preferencial de RAM GTP no núcleo causa a direcionalidade da importação, porque a ligação da importina à RAM GTP
faz com que haja uma mudança conformacional no receptor, que por sua vez libera a sua carga. Agora vamos ver como isso acontece em relação à exportação nuclear. Na exportação nuclear, as exportinas após completarem o ciclo de exportação, retornam ao núcleo para um novo ciclo. As exportinas, uma vez presentes no núcleo, se ligam à GTP, à RAM GTP e também às moléculas carga específica, com um sinal de localização nuclear, um sinal de exportação nuclear específico. Então, essa ligação da RAM GTP, da molécula carga, ao receptor, ao contrário do que acontece na importação, não libera a carga. Essa carga, como tem um sinal de exportação, deverá ser transportada em direção ao citosol. Uma vez alcançado o seu destino, a GTPase, proteína ativadora de GTPase, provoca a hidrólise de GTP em GDP e libera a energia necessária para um novo transporte. A RAM-GDP, por sua vez, perde a sua afinidade ao receptor e faz com que a carga também seja liberada nesse ambiente. Então, por isso, a RAM-GTP ligada às importinas e exportinas criam a direcionalidade do transporte e, através da hidrólise de GTP, fornecem a energia necessária para um novo ciclo em ambos os processos. Agora vamos observar como ocorre o transporte de proteínas em direção às mitocôndrias. Grande parte das proteínas mitocondriais são codificadas no núcleo da célula e são importadas para essas organelas a partir do citosol. Essas organelas apresentam dois compartimentos. O primeiro é o espaço da matriz mitocondrial, que é delimitado pelas cristas mitocondriais, e o espaço intermembrana, que é delimitado pelas membranas interna e externa da mitocôndria. As mitocôndrias se dividem por fissão, e as novas proteínas responsáveis pelo crescimento dessa organela precisam ser importadas a partir do citosol. Como já vimos anteriormente, as proteínas que são importadas entre compartimentos topologicamente distintos precisam atravessar as membranas das organelas através de uma proteína chamada de translocadora. Essas proteínas translocadoras reconhecem uma sequência sinal de destinação para essas organelas, no caso a organela mitocondrial, e direciona essas proteínas para o compartimento correto, ou para o espaço intermembrana, ou então para a matriz mitocondrial. Essas proteínas, além da sequência sinal, que proporciona a correta destinação dessa carga, também precisam estar ligadas a outras proteínas chamadas de chaperonas. Essas proteínas fazem com que a proteína a ser transportada, que contém o sinal de localização mitocondrial ou sequência sinal, permaneça na sua conformação não enovelada, ou seja, essa proteína, diferentemente do que ocorre com o transporte através das nucleoporinas, não pode atravessar os poros translocadores através da sua conformação enovelada, porque a conformação enovelada não permite que ocorra esse transporte. O transporte de proteínas do citosol em direção às mitocôndrias é definido como transporte pós-traducional, no qual as proteínas são traduzidas no citosol e transportadas através de uma sequência sinal mitocondrial para as mitocôndrias, como nós vamos ver. Esse quadro mostra a translocação, o reconhecimento e translocação de uma proteína mitocondrial através das membranas mitocondriais. Então, essa proteína contém uma sequência sinal e é reconhecida pelos receptores de importação. No caso, a proteína receptora está localizada na membrana mitocondrial externa, também chamada de complexo TOM. Após o reconhecimento, inicia-se então a translocação da proteína através das membranas mitocondriais externa e interna. Após a translocação, essas proteínas também são auxiliadas por chaperonas localizadas na matriz mitocondrial a serem introduzidas na matriz, a ultrapassarem os poros translocadores. O complexo translocador, que está localizado na membrana mitocondrial interna, é diferente do complexo que está localizado na membrana mitocondrial externa. Nesse caso, o translocador é chamado de complexo TIM. Então, através de dois complexos diferentes, essa proteína, que contém a sequência sinal, é transportada através do mecanismo pós-traducional para o interior da matriz. No caso, essa sequência sinal, ela tem como destino a matriz mitocondrial, através do auxílio de chaperonas, primeiramente no citosol e depois na matriz, que auxiliam tanto
na manutenção da conformação desenovelada, quanto da translocação para o espaço da matriz dessa proteína a ser translocada. Uma outra função das chaperonas, as chaperonas não são mostradas nessa imagem, é de favorecer o retorno à sua conformação enovelada, favorecer o retorno da proteína que foi translocada à sua conformação enovelada. Em um segundo momento, já no interior da matriz mitocondrial, essa proteína, que também pode ser chamada de proteína mitocondrial precursora ou proteína precursora mitocondrial, ela sofre uma modificação, ela sofre a clivagem da sua sequência sinal, porque ela alcançou o seu destino final através de uma peptidase sinal. Então, o sinal de localização mitocondrial é clivado pela peptidase sinal e agora sim essa proteína torna-se uma proteína mitocondrial madura que vai fazer parte da composição do espaço da matriz. Nessa imagem podemos identificar os complexos translocadores presentes na membrana mitocondrial externa e os complexos translocadores presentes na membrana mitocondrial interna. Então, cada conjunto de translocadores atua de forma a executar uma determinada função no sentido de reconhecer e transportar as proteínas que são sintetizadas no citosol para as suas corretas destinações, para o espaço intermembrana ou então para o espaço da matriz. Um detalhe importante em relação aos complexos translocadores é que o complexo SAM consiste numa proteína barril beta localizada na membrana mitocondrial externa. E o complexo OXA, localizado na membrana mitocondrial interna, auxilia as proteínas que são codificadas pela própria mitocôndria a se inserirem nessa membrana. Vamos observar agora como que essa organela fornece energia para o transporte de proteínas citosólicas através das suas membranas e também como essas proteínas vão se posicionar na membrana mitocondrial interna e também no espaço intermembrana. Quais as vias que elas vão utilizar para alcançar esse destino final. Como foi dito no slide anterior, proteínas citosólicas que são destinadas às mitocôndrias, são codificadas no núcleo e destinadas às mitocôndrias, necessitam do acompanhamento de chaperonas. Nesse caso, as chaperonas HSP70 citosólicas acompanham essa proteína até o seu reconhecimento na membrana mitocondrial externa. O desprendimento das proteínas citosólicas carga das suas respectivas chaperonas citosólicas é dependente da hidrólise de ATP. À medida que o ATP é hidrolisado, essa energia, então, é fornecida para que ocorra o transporte da proteína carga, que é reconhecida primeiramente pelo complexo TOM, e translocação através do complexo TIM, na membrana mitocondrial interna. Após a passagem inicial através do complexo TOM, a sequência sinal da proteína ser translocada interage com o complexo TIM e o transporte, a translocação da proteína para o interior da matriz ocorre através do potencial de membrana da membrana interna mitocondrial. A HSP70 mitocondrial, que é uma chaperona que age dependente da hidrólise de ATP, sua ação depende da hidrólise de ATP, pressiona a molécula a ser translocada através dos complexos TOM e TIM nas membranas mitocondriais para o interior da matriz, através de modificação conformacional, até o momento em que essa proteína seja inteiramente translocada para o interior da matriz. O potencial de membrana é mantido na membrana mitocondrial interna através do bombeamento de prótons H+ para o espaço intermembrana. Esse bombeamento garante que esse gradiente eletroquímico seja mantido, fornecendo, portanto, a energia necessária para a síntese de ATP e translocação dessas proteínas para o interior da matriz mitocondrial. O transporte para a membrana interna mitocondrial e também para o espaço intermembrana pode acontecer através de duas vias diferentes. Primeiramente, através da translocação, através do complexo TOM e TIM. Durante a translocação, após a passagem da sequência sinal, a sequência sinal é clivada, e uma segunda sequência, que é uma sequência hidrofóbica, conhecida como sequência de parada, é reconhecida por esse translocador, posteriormente liberada pelos translocadores e permanece na membrana interna mitocondrial. Na segunda via de translocação, essa proteína é translocada completamente, ela não apresenta sequência de parada, ela apresenta, em substituição à sequência de parada, uma segunda sequência sinal, que é reconhecida pelo complexo OXA, que está presente na membrana mitocondrial interna, e que, por sua vez, após o reconhecimento, ela é novamente translocada para o espaço intermembrana. Esse caminho de transferência da proteína
translocada para a membrana interna, através do complexo OXA, é bem semelhante ao que acontece em relação às proteínas que são codificadas pelo genoma da mitocôndria. Nesse caso, elas também vão ser translocadas e transferidas para a membrana interna e também para o espaço intermembrana, da mesma forma como acontece para as proteínas que são codificadas pelo núcleo celular. Os peroxissomos se diferenciam de cloroplastos e mitocôndrias por apresentarem toda a sua constituição proteica proveniente de proteínas que são codificadas a partir do núcleo da célula e sintetizadas no citosol ou no RE. Os peroxissomos representam vestígios de uma organela ancestral da célula eucariótica que realizava atividades metabólicas dependentes de oxigênio nessas células. No entanto, com o decorrer da evolução, essas atividades foram substituídas por atividades realizadas no interior das mitocôndrias, pelo fato dessas atividades estarem acopladas à produção de ATP, como, por exemplo, a fosforilação oxidativa. No entanto, muitas das reações oxidativas que ocorrem no interior dos peroxissomos ainda permanecem na célula eucariótica e são de extrema importância para o funcionamento celular. Os peroxissomos apresentam enzimas que utilizam o oxigênio molecular para a remoção de átomos de hidrogênio de substratos orgânicos específicos. Essas reações são reações oxidativas que produzem o peróxido de hidrogênio. Uma das enzimas responsáveis pela conversão do peróxido de hidrogênio é a catalase, que converte essa molécula em água e oxigênio. O acúmulo do peróxido de hidrogênio no interior da célula poderia ser extremamente prejudicial, daí a importância da catalase na conversão desse produto em água e oxigênio. Uma outra propriedade atribuída à catalase é a presença dos cristalóides sob microscopia eletrônica de transmissão. Essas estruturas eletrondensas ocorrem pelo acúmulo da catalase no interior dos peroxissomos, facilitando a identificação dessas organelas na micrografia. No interior dos peroxissomos ocorre também a oxidação de metade do álcool que é consumido em acetaldeído. Isso ocorre principalmente em células hepáticas e renais. A quebra das moléculas de ácidos graxos, ou beta-oxidação de ácidos graxos, são importantes reações oxidativas que ocorrem no interior dos peroxissomos. Nessas reações, os ácidos graxos são rompidos no carbono da posição 2, ou beta, oxidando o ácido graxo em acetilcoenzima A, em uma reação sequencial. A acetilcoenzima A pode ser utilizada pelas mitocôndrias na síntese de ATP por meio do ciclo de Krebs. O início da síntese de plasmalogênios ocorre no interior de peroxissomos. Os plasmalogênios compreendem uma classe numerosa de fosfolipídios presentes na bainha de mielina. Por isso, falhas na síntese de plasmalogênios levam a anomalias na síntese da bainha de mielina e podem levar ao aparecimento de doenças neurológicas graves. A origem dos peroxissomos. Essas vesículas podem se originar a partir da membrana do RE ou então a partir de fissão. A partir da membrana do RE, brotam vesículas que contêm proteínas na sua membrana e vão ser responsáveis pela importação de proteínas para o interior dessas organelas. Essas vesículas, uma vez que brotam da RE, elas podem se fusionar a outros peroxissomos pré-existentes e continuar a importação de outras proteínas até que ocorra a fissão ou divisão dessa organela. Os peroxissomos podem estar associados também a síndromes, como é o caso da síndrome de Zellweger. Nessa síndrome, algumas proteínas de importação, também chamadas de peroxinas, apresentam-se defeituosas, impedindo a importação de proteínas do citosol para os peroxissomos. Isso ocasiona a formação de peroxissomos vazios e pode levar nos indivíduos portadores a sérias alterações cerebrais, hepáticas e renais. Esses indivíduos apresentam também uma baixíssima expectativa de vida.